Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Boa noite, meus amores, muito boa noite, que a paz esteja com cada um de nós, com toda a humanidade, que a gente seja positivo, estamos precisando muito de positividade, então vamos vibrar positivamente, assim as coisas melhoram, né? Porque se a gente só for falar de coisas ruins, a gente não melhora. Hoje, a gente tem a grata satisfação de termos conosco, mais uma vez, o nosso querido Antônio Alves, ou como a gente chama sempre, Toinho. Seja bem-vindo, querido. Que a paz esteja contigo. Bem, meus irmãos, satisfação grande. Está em nome de Jesus aqui, participando desse trabalho, junto com o nosso querido irmão Leandro, aqui no grupo de estudos espíritas Chico Xavier, da nossa querida cidade de Camusim, de São Félix. Honra, viu? É uma honra. Boa noite nós para também. todos. E Deus nos abençoe. Assim seja, querido. Muito obrigado por ter aceito estar conosco e vocês todos que estão aí nos acompanhando. O tema que a gente vai abordar é um tema bem interessante, viu, gente? Porque a gente vai falar sobre coisas boas, coisas positivas. O tema de hoje a gente vai falar sobre os legionários do quilo, os ceareiros do amor. É uma temática que, embora pareça só que a gente vai falar da campanha do quilo, mas não, a gente vai falar de muito mais coisas. A gente vai abordar de forma abrangente e trazendo para os nossos dias. Né? A importância de se fazer a caridade, não somente a campanha do quilo, mas a caridade em si. Então, eu queria começar nesse bate-papo. Hoje, absolutamente, que a gente não fez roteiro nenhum, né? Não fez. Normalmente a gente coloca algumas perguntas que a gente vai respondendo e tal, e a gente não fez roteiro nenhum. A gente vai conversar sobre essa temática. Vocês que estão aí nos acompanhando, a gente gostaria muito que vocês nos ajudassem a fazer essa live de hoje. Quanto mais participativa, muito mais interessante, muito mais gostosa, né? A gente pode usar esse termo, né? Porque traz um sabor de vida. Então, vocês participem, perguntem, façam suas colocações, a gente vai trazer todas essas colocações. A gente sempre traz como prioridade as colocações que vocês trazem, tá, gente? Antônio, a gente vai falar sobre os ceareiros e a gente, antes de começar, 2 minutinhos antes de começar, a gente tocou no assunto de uma palestra que você fez recentemente, que foi sobre o homem de bem, né? E como a gente está num processo de construção constante, né, para que a gente se melhore, a gente se transforme em homens de bem, eu queria trazer para você uma pergunta fora, o que pareceria fora do tema, que eu não vou perguntar. Fala agora, né, sobre o que é ser ceareiro do amor. Mas eu queria trazer para você essa pergunta. É difícil, Antônio, ser homem de bem? Mas antes de você responder, deixa eu trazer logo os boa noites que o pessoal está trazendo. O pessoal está chegando aí, né? E a gente disse, né, que é uma honra
E uma alegria ter vocês. Temos aqui a presença do nosso querido irmão Nelson Loreto. Boa noite, forte abraço do Joana Dark de Gravatá. Beijão, querido. Deus abençoe, muita paz, muita luz. A Gogó, que a gente chama ela aqui de Gogó de Ouro. Boa noite, Gorete. Deus te abençoe, muita paz. Boa noite, querido irmão Toninho, muita luz e paz. E aí ela completa. Como é bom tê-lo conosco. É verdade, é verdade. É muito bom ter Toninho com a gente aqui. Temos também a presença da Andresa Queiroz. Boa noite a todos, meus irmãos, paz e luz. Obrigadão, meu anjo, muita paz para ti, bom ter você conosco, né? De longe, acompanhando a gente lá dos Estados Unidos, e a gente mostra, né, essa oportunidade, até às vezes as pessoas dizem assim, a Covid só trouxe coisa ruim. Não, tem coisas boas também, né? A gente vai discorrendo isso durante a nossa live. O Tiago, Apolo, beijão, querido, muita paz para você, para todo mundo. Apolo de Bezerros, já presenciando. Seja bem-vindo. Olha o pessoal também aqui do Canto da Paz, a Avani, amigos, irmãos, boa noite, abraço fraterno do Canto da Paz, de Xangrande. Antônio, irmão querido, Deus te abençoe hoje e sempre. Beijo para vocês, queridos. Seve Carmo, boa noite, irmão, muita luz, paz e harmonia. Para você também, Deus te abençoe, muita paz, querido. O Tiago, estou em Panelas assistindo. Eita! Beijão, querido. Beijo aí pro pessoal de Panelas também. Se você estiver encontrando pessoal aí, né, que a gente conhece, manda um pessoal. Manda um beijo pro pessoal, por favor. A Avani, campanha do quilo, é um ato de amor. É verdade, Avani. O Seve Carmo, estou aqui em Recife. Tá joia, querida? É bom saber de onde vocês estão também. Se vocês quiserem também colocar de onde vocês estão acompanhando a gente, tá? Podem colocar, que a gente vai colocar na tela todos esses comentários de vocês. Mas agora eu vou passar para o Antônio, antes a Creonice. Boa noite, amigos. Beijão, meu anjo. Está sempre aqui conosco. Paz e luz a todos nós. Para você também, meu anjo. Deus te abençoe. Agora sim, vamos começar por essa pergunta. É difícil, Antônio, ser um homem de bem, Antônio? Você estava vindo aquele trabalho que a gente fez, né, no Bezerra de Menezes, que foi colocado no YouTube, né? E eu achei interessante quando a gente vai tratar dessa lição, dá trabalho, porque a primeira coisa que a gente procura é um homem de bem. E eu me recordo que no Antigo Testamento tem um trecho que diz assim: procurei um homem justo na terra, não encontrei nenhum. Diz assim, o texto do Antigo Testamento é bem claro nisso. E Jesus, quando responde aqui ao jovem mancebo rico, né, bom só o Pai que está no céu, ele já dá a dimensão. Mas como o livro dos Espíritos, que Kardec faz esse trabalho, começa no livro dos Espíritos e ele fundamenta no Evangelho segundo o Espiritismo. E toda a tratativa ele traz das leis morais. É bem interessante, da lei de justiça, de amor e de caridade. Eu entendo, para a gente conseguir chegar naquele ponto, nesse ponto de ser um homem de bem, eu acho que a gente já não precisa mais reencarnar. Não é isso? Então, é difícil realmente ser um homem de bem. É difícil, não é fácil. É verdade. Mas o bom é que, pelo menos, a gente tem sempre alguma oportunidade de a gente dar um passinho a mais, né? Um roteiro, né? Roteiro. A gente tem um roteiro. Tem. É verdade. Mas, enfim, hoje, gente, a gente vai conversar sobre esses ceareiros. E aí, assim, Antônio é da Escola Central do Quilo, lá de Recife, e eu queria que ele pudesse falar para a gente, não somente sobre a história da casa dele, né? Mas vamos começar do começo, mais do começo ainda, porque Antônio, embora muito jovem, ele tem muita experiência, ele conhece muita gente, conheceu muita gente que já partiu, inclusive, que ensinou muito. Você chegou a conhecer, né, o seu Elias, né, Antônio? Pronto. Então a gente vai começar. Como é que surgiu essa coisa de
campanha do quilo aqui em Pernambuco, Antônio? Conta aí pra gente. Bem, meus irmãos, eu me considero, ver a falta de modéstia, o maior pesquisador da campanha do quilo que nós temos hoje reencarnado. Porque desde a primeira vez que eu ingressei na campanha do quilo, eu decidi ir a fundo nessa pesquisa. E eu tenho 47 anos de espiritismo e 47 anos de pesquisa a fundo, sobre todos os aspectos que vocês possam imaginar. Porque não só a pesquisa da literatura, da leitura, é da vivência, é do contato mediúnico, certo? É de buscar resposta no Chico Xavier, Ivone Amaral Pereira, Divaldo Franco e outros médiuns. Então, para falar de campanha do quilo, eu conscientemente falo, vamos dizer assim, com consciência. Conscientemente, eu falo com consciência. Porque o que eu falo não é fruto de uma interpretação, não. É uma pesquisa a fundo de fatos, de pessoas, de acontecimentos, de história, tá certo? Então, me sinto feliz em ser assim, certo? E é justamente isso que nós vamos tratar do que seja essa campanha do quilo e o que seja o legionário da campanha do quilo. Eu confesso a vocês que eu parti para essa pesquisa porque quando eu comecei no Centro Espírita, eu comecei, evidente, na campanha do quilo, né? A tarefa, fui assistir a reunião, tive o convite e fiquei vislumbrado, porque de manhã eu assisti a tarefa à noite, no domingo de manhã nós fizemos a campanha, no domingo à tarde nós fomos para o hospital da Miroeira não, da Tamarineira, onde naquele tinha os loucos. Então, ali eu comecei a ver a beleza da doutrina espírita, que não é só ficar no templo estudando, mas é a gente vivenciando ação, certo? E é justamente nessa vivência que nós começamos a ver que algumas pessoas não davam receptividade a esse trabalho tão singelo, tão bonito. E eu fui buscar as raízes dele. E, graças a Deus, tenho descoberto acontecimentos, fatos históricos que me emocionam, choro, tenho a ajuda dos espíritos, conversei com médios, e a resposta me encanta tanto que cada dia a gente se adentra. Então, na minha visão, quando você diz como começa isso, eu entendo, Antônio Alves, que a base, entendam, a base do cristianismo, ele se fundamenta no trabalho do exercício da caridade. E o melhor instrumento para exercitar a caridade, certo? No ponto de vista de oficina, é o serviço de pedir. Pedir de quem tem para dar a quem não tem. Porque Sobreira, quem melhor representava isso. Sobreira tinha o soldo, era um soldado, ajudava as pessoas, dava todo o dinheiro que ele tinha. Ele mesmo me disse, quando começou a vida dele, 22 anos. Então, ele disse, como o dinheiro não dava, ele foi pedir a quem tem para dar a quem não tem. Foi esmolar. Ele mesmo disse, foi pedir, botava lá, Antônio, a mochilinha, que eu, antes de saber o que era a campanha do quilo, e depois eu ia onde precisava, eu ajudava. Veja, aí eu fui ver que esse trabalho é o fundamento do cristianismo primitivo. Ele está todo na obra de Paulo. Quando eu li num livro de Chico Xavier, que Emmanuel diz a Chico, leia e pesquise as cartas paulinas, que lá você vai encontrar muito fundamento do cristianismo. Aí foi lá que eu fui ler, bem trabalhado, e o ponto de partida, a gente encontra Paulo de Tarso. Uma amiga minha, Ana Isabel, disse, não, o ponto de partida é Maria Madalena. Veja, aí a gente vai ver, Ceareira do Amor. Porque quando Maria Madalena deixou o grupo dos apóstolos, não é? Talvez por algum preconceito que tinha na época, a gente não tem a capacidade da análise completa, ela se retirou e foi viver com os leprosos. E ela foi esmolar nas ruas de Jerusalém para cuidar
dos leprosos. Então, diz Ana Isabel, a primeira grande legionária do cristianismo é uma mulher, Maria Madalena, não é Paulo de Tarso. Como você está fundamentando, eu achei lindo isso, eu me emocionei. Ela disse, quando você quer fundamentar aí na Bíblia, nos Atos dos Apóstolos, na primeira epístola dos Coríntios, segunda epístola dos Coríntios, nas cartas de São Paulo e Romanos, o próprio Atos dos Apóstolos, você vê que quando abriram o processo contra Paulo de Tarso, logo no começo, o governador Félix, o advogado que o acusava tem o nome de Ananias, estou tirando lá do Atos dos Apóstolos, certo? Paulo, quando vão condenar ele da forma condenado Jesus, ele diz que mal eu faço, a não ser louvar a Deus e esmolar para trazer as ofertas para os pobres de Jerusalém. O que é isso? Certo? E aí, na pesquisa, você encontra toda a tratativa. Então, a história desses trabalhadores, você vai ver que o cristianismo primitivo, as igrejas que Paulo abria, que está muito bem fundamentado na obra, Paulo e Estevão, a partir da página 289, o próprio conteúdo da obra de Chico Xavier, com Emmanuel, certo? Mostra a busca que Paulo diz, se vivo por Jesus, a partir de hoje, serei um eterno pedinte em nome de Jesus de Nazaré. E Emmanuel descreve, está lá assim no texto, estava esboçado assim, o grande projeto, tá entendendo, de vida que regeria o grande apóstolo do Cristo. Está lá, o texto é claro. Então, a gente vê o cristianismo primitivo, para se solidificar, ele teria que ter ajuda aos pobres. Porque não é só dar as palavras, é dar o conforto, é dar a sopa, não é cuidar da ferida, que é caro remédio. E como se ninguém tem dinheiro, vamos esmolar, vamos pedir. Isso é uma coisa tão básica. E que, graças a Deus, a campanha do Quilo veio para fundamentar a doutrina espírita. Aí você encontra na trajetória histórica, certo? A seguir vem a figura de Francisco de Assis, que é quem? João Evangelista, no ano de 1200 e pouco, né? 1280, se a memória não me falha. Vem Antônio de Pádua, né? Que é o grande companheiro pedinte. E eles dois trazem duas frases de efeito. Santo Antônio diz assim, parem as obras, né? E parem as palavras e façam-se as obras. Cessem as palavras e façam-se as obras. E São Francisco, quando vai desencarnar, ele chama todo mundo e diz assim, a partir de hoje, preguemos o Evangelho de Jesus sem abrir a boca. Preguemos na mais amplitude que a gente possa... O que é isso? É ação, veja. Então, não pode existir doutrina espírita se não existe a caridade da beneficência. Mas como a gente vai conseguir recursos? A gente tem que botar toda uma coletividade para participar. E quem faz isso? Esse legionário do Quilo que semeia o amor. Aí você encontra São Francisco, redimindo a Igreja Católica como os franciscanos, encontra Vicente de Paulo, que é o que cria o termo Campanha do Quilo, no ano de 1680, com as Damas da Caridade, Ozanam, em 1830, que ele foi contemporâneo de Kardec, em 1850 e pouco foi. Ele cria as ordens vicentinas, surgindo o trabalho de São Vicente de Paula, espalhando a campanha do Quilo pelo mundo inteiro. E vem a ordem dos vicentinas, depois ela desenvolve-se para o meio espírita, porque a primeira campanha do Quilo foi feita por Eurípides Barçanufo, na cidade de Sacramento, 1905, a primeira campanha do Quilo. Por quê? Porque ele veio das ordens vicentinas. Ele já vivia esmolando na Igreja Católica. Quando ele vai para dentro, ele leva a campanha do Quilo. Então, não está lá no livro Cora Coralina, O Homem e a Missão, certo? Para a gente vai ver quem somos todos nós, semeando o amor. Porque quando a gente vai pedir, simboliza muito. Então, veja que é uma trajetória histórica que chega aos nossos dias e a gente vai pedindo de quem tem, vai juntando, vai organizando. E é justamente nesse peditório que a gente vai semeando o amor. Eu dei apenas um resumo histórico lindo que me emociona, certo? Porque é uma pesquisa que a gente vai encontrar
Aí outra, Plois Eurípides Massanufo, Anália Franco, quem não conhece a história, né? Que consideram ela espírita, que ela esmolava com as crianças, Benedita Fernandes, o próprio Elias Sobreira, vamos encontrar Chico Xavier fazendo peditório, João Nunes Maia, certo? O próprio Divaldo Pereira Franco, eu tenho uma trajetória, ele disse, comecei minha vida no espiritismo pedindo a quem tem para dar, quem não tem, e eu encontrei isso, quando ele criava a ordem de Alta de Souza, porque Alta de Souza era vicentina, praticava o serviço de peditório, e é ela que divide a responsabilidade da cobertura espiritual do trabalho de campanha do Quilo no Brasil. O Norte-Nordeste fica com Bezerra de Menezes, e o Centro-Sul com Alta de Souza. Isso foi me dito de viva voz por Zé Gonçalves Pereira, quando reencarnado aqui entre nós, que fundou as Casas Transitórias em São Paulo, que diziam que ele era um dos mentores do nosso lar reencarnado. E eu me lembro muito bem, quando quiseram unificar, fizeram a proposta para a gente da Fraternidade Espírita de Campanha do Quilo, para unificar o movimento com uma denominação só, de Campanha de Fraternidade de Alta de Souza, ele disse, de jeito nenhum. Existe uma questão de raízes, veja as palavras dele. Ele foi bem enfático, me lembro muito bem de como ele cresceu na mesa. Estava um bocado de gente da Federação Espírita Brasileira, ali naquela mesa, 1979, na Casa Transitória em São Paulo. E ele disse assim, não se mexe, isso é uma questão de raízes que vocês não compreendem. Eu digo, o negócio é mais sério do que eu pensava. Isso é apenas uma dinâmica para a gente ver a beleza desse movimento. E, pasme, dentro da minha pesquisa, o que eu fico mais emocionado é que quando você entra no BIP, certo? Na Lei de Justiça, de Amor e Caridade, lá do Livro dos Espíritos, que como é a caridade conforme entendia Jesus, lembra da pergunta? Se eu não me engano, 888, né? 886. É o famoso BIP. Aí vai desdobrando a pergunta e a resposta. Aí Kardec faz a pergunta assim para o Espírito de Verdade. Então, reproveita a esmola. Então, a gente recebe uma aula, e essa aula fala de campanha do Quilo. Uma sociedade realmente evoluída, o homem, a sociedade, vai ao encontro daqueles que sofrem antes que ele peça. Olha, isso é a organização da campanha do Quilo. E o que eu acho mais lindo é que ele trata do amor em toda a plenitude ali, que começa do amor às coisas mais pequeninas. É uma coisa linda para você amar a matéria inorgânica, os elementares, está ali naquela lição. Não existe amor e justiça se a gente não ama a barata, a formiga, o vírus. É lindo. É uma lição. E, no fim, quem assina, gente? São Vicente de Paulo, o homem que deu o nome Campanha do Quilo em 1680, na rua de Paris, com as Damas da Caridade, Luiz de Marillac. Eu estou falando da história da humanidade. Eu não estou inventando, eu estou juntando os fatos. E é justamente Vicente de Paulo que está dentro da codificação, dando suporte à equipe de Espírito de Verdade desse tema lindo, não é? Pedir de quem tem para dar a quem não tem. Isso é só um preâmbulo para que a gente alcance a beleza dessa tarefazinha tão simples, tão singela, do nosso centro espírita. Maravilha, maravilha. Tiago está lembrando que é a questão 886. Obrigado, Tiago. Teve aqui algumas colocações, eu vou trazer aqui. Tem, inclusive, uma pergunta. Deixa eu ver. Um amigo nosso diz que o texto O Homem de Bem, do Evangelho segundo o Espiritismo, corresponde ao Sermão do Monte do Espírita. O que é que você pode falar a respeito disso? Olha, meu querido irmão, eu não sei se vocês já tentaram estudar o Sermão do Monte, já. É muito difícil, porque Jesus, primeiro, ele trata da injustiça. Quando a gente tem qualquer injustiça, né,
a gente se assanha, a gente quer botar as coisas no eixo, mas a gente sabe fazer justiça. Então, a gente tem que entrar naquela tratativa daqueles entendimentos todinho. Os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia, não é? Ele dá um início nas bem-aventuranças ali. Eu acho ali é um contexto. E depois Jesus lhe dobra o sermão do monte quando ele diz, não é? Quem seguir esses mandamentos é semelhante à casa que foi edificada sobre a rocha, né? E vieram os ventos, sopraram o rio, deram com ímpeto contra aquela casa e ela não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Mas veja que esse é realmente, quando Jesus faz esse final da tratativa, ele nos dá um roteiro. O homem de bem é o roteiro. Eu não sei se você lembra-se da lição que nós tratamos do homem de bem. Tem uma passagem da vida de Santo Antônio de Pádua e São Francisco, que quando, pela primeira vez que Santo Antônio vai ouvir as pregações de São Francisco, ele pregava numa gruta. Eram grutas grandes, que é mais fácil falar e quem está no fim ouvir, por causa do eco. Então, ficava na Itália, ali perto da cidade de Assis, e Antônio entra. Ele jovem, mais jovem do que Francisco, entra. E São Francisco começa a falar. No meio da palestra, Santo Antônio levanta-se, faz um rã e vai embora. Isso chateia todos os franciscanos, vejam. Chateiam todos os franciscanos. E São Francisco, quem manda perguntar quem é aquele jovem, por que ele se rebelou e saiu? Aí Santo Antônio responde, porque ninguém é capaz de seguir aquelas orientações que ele estava dando. Aquilo é impraticável para a gente. Sabe qual é a resposta de Santo Antônio? Traga esse homem para perto de mim, até que fim encontrei alguém. E traz São Francisco. E São Francisco estava no secretário. Nada passava, certo? Saía ou entrava na ordem, se não passasse pelo crivo do secretário, que era Santo Antônio. Isso quer dizer consciência. Se eu não me engano, pergunta 919, né, Tiago? Do Livro dos Espíritos. Se é um homem de bem, primeiro, a gente tem que ter consciência de si mesmo. Esse é o grande desafio para a gente. Então, é assim que nós entendemos dentro desse contexto. A campanha do Quilo é um instrumento que nos habilita a buscarmos ser um homem de bem. Quando a gente for anjo, a gente chega lá. Verdade. Sobre o que você... Tem um detalhezinho que você falou no bloco anterior, né, na sua abertura, que você disse assim, que se buscou, né, ou sugeriram, né, unificar, né, o nome, né, das campanhas do Quilo e tal. Aí, eu acho que... eu acho que talvez a gente realmente não precise. O importante não é a gente unificar o nome da campanha, mas o importante é a gente fazer a unificação do amor, né? Se a gente trabalha com amor, não interessa que nome a gente vai usar. Não importa qual seja a tua religião, tu é candomblé, protestante, espírita, não importa até o amor, não importa o nome da campanha, não importa o trabalho. Exatamente. Vamos ver aqui o pessoal, os comentários. Boa noite a todos. E Antônio, querido, abraços. Beijo, Cris. Gogó, a campanha do Quilo é uma prece em movimento. É verdade. E já que a gente está falando, né, de prece em movimento, eu vou aproveitar aqui. Estou com uma saudade tão grande dessas campanhas. Deixa eu ver se eu botei a página certa. Acho que não. Não é essa. Essa ficou dentro da outra. Espera aí. Se eu não conseguir, depois eu vejo aqui. Quando eu falo aí, você vai tentando, né? É essa. Dá para ver aí? Dá, eu me lembro dessa foto.
Eu li no Facebook. Essa é a equipe nossa aqui, maravilhosa, né, que a gente, quando a gente faz a campanha do quilo e se reúne, o pessoal vem de longe, inclusive, para vir fazer a campanha do quilo. E a Gogó, né, que está falando, é uma dessas guerreiras da campanha do quilo. Beijo, Gogó. Eu não posso falar de Gogó sem falar de Juju, que é o esposo dela. Que a gente sempre fala, né? O casal, né? Casal nota 10, o meu casal 20. Então, beijão por dois aí, querida e querido. A Janaína, boa noite, amigos, paz e luz. A Janaína lá de Bezerros. Beijo, Janaína, muita paz, viu? A Cleonice, Durval Câmara também era um grande adepto da campanha do quilo. O Luiz Ferreira, é o grande Gonzaga. Beijão, Lulinha, muita paz. Boa noite, Leandro, e a todos presentes na live. Lulinha é lá de Bezerro, de Bonito, né, trabalhou no banco aqui, junto com a gente na inauguração do banco. Desde a inauguração até... Acho que até que ele se aposentou aqui, depois que foi para São Joaquim e se aposentou aqui, se eu não me engano foi isso. Janaína, quando a gente pede, estamos também oportunizando outras pessoas a serem caridosas. É um exercício incomparável de amor. Exatamente. E é interessante que aí, nesse ponto, a gente sempre lembra, por exemplo, de uma passagem que aconteceu com uma das trabalhadoras aqui de Camusim, em que ela ficava, eu tenho dificuldade de pedir, olhe, é difícil, e realmente a gente tem que assumir que é difícil a gente começar, né? Não é fácil, mas, assim, a gente sendo perseverante, um dia alcança. Depois eu vou falar sobre outra trabalhadora, a Sandra. Aí, essa trabalhadora, a primeira vez que ela disse assim, tá, eu vou participar. A primeira pessoa que ela pediu, o camarada olhou um senhorzinho, olhou para cima, de cima a baixo assim, disse, mas vocês têm cada plantinho? Ela disse que saiu, toda desnorteada. Eu perguntei, você conseguiu pelo menos dar a mensagem, entregar a mensagem para ele? Disse, Leandro, eu não sabia nem caminhar mais, eu saí zonza. Mas aí veja o quanto tem disso aí que a Janaína falou. A gente oportuniza para os outros poderem participar. Esse mesmo senhor, meses depois, vendo a atividade que era séria, e que a gente estava lá todos os meses pedindo, uma vez uma outra pessoa passou, pediu, e ele deu. Olha que maravilha. Né? Então aquela história esse plantinho de vocês transformou-se para ele a oportunidade de poder também participar e ajudar, né? Foi ótimo. O Nelson está falando assim, Nelson Loreto, Emmanuel localiza nas cartas de Paulo 44 citações sobre a caridade. Obrigado, querido. Obrigado pela participação. Semana passada a gente fez a live com ele e a parte técnica fez uma experiência com a gente, né, uns testes de paciência e de perseverança, ficou caindo várias vezes, mas a gente conduziu até o final. Valeu, Nelson, beijão, viu? A Gogó diz assim, que nós possamos ser ceareiros do Mestre Jesus, preparando, em primeiro lugar, a sua obra no templo do nosso coração. Verdade, Gogó. Verdade. Aí vem a pergunta da Cleonice. Seu Antônio, a campanha de pedágio é considerada como campanha do quilo? Olha, você deu essa resposta. Não importa o nome. O nome não quer dizer campanha do quilo, é peditório. Agora, o pedágio, ele só se notificou por causa da campanha do quilo. Na minha visão, é tudo a mesma coisa. Campanha do quilo, o termo campanha do quilo foi dado por São Vicente de Paula, na França. E depois Frederico Ozanam, também em Paris, ele massificou nas ordens vicentinas com o nome de campanha do quilo, espalhou-se nas igrejas católicas, daí esse nome, certo? Mas todo o serviço de peditório, a gente pode chamar campanha do quilo, porque
Aqui em Recife, caracterizou muito o pedágio nas ruas. Eu fiz. Nós fazíamos pedágio dia de sábado e dia de domingo. Desde 1946, o legionário, além de ir de casa em casa, ele ficava no centro de Recife, com a mochilinha na mão. É um trabalho que eu acho lindo, fantástico, porque você se sente realmente na condição de pedinte. Principalmente num dia do comércio cheio, num sábado de manhã, a gente fica ali na Rua Nova, a Rua da Imperatriz, do Recife é bem movimentado, campanha do quilo em nome de Jesus. Era um pedágio que a gente fazia, mas pedindo às pessoas na rua. Com o advento do automóvel, né, as pessoas passaram para os sinais. Eu considero, mesma coisa, todo serviço que se pede, para que a gente tenha uma ideia de nome, a campanha do quilo em São Paulo, eles trocaram o nome de campanha do quilo para campanha de fraternidade Alta de Souza. O João Nunes Maia, da pomada do vovô Pedro, ele denominou a campanha do quilo de campanha em Belo Horizonte, isso. Campanha do quilo Francisco de Assis, né? Chamam campanha. Para vocês entenderem, eu fui visitar Chico Xavier em 1979. E eu ávido por descobrir campanha do quilo em Uberaba. Vinha com o irmão Isolar como estava. Nós fomos comprar as passagens e era domingo de manhã. Nós já tínhamos visto Chico no sábado à noite. E quando eu vim lá, vi um grupo de jovens. Vinha de 15 a 20 jovens, fazia campanha do quilo. Imagina a festa. Tudo saca as costas, né? Mochila na mão, aquela festa, tudo. Eram umas 8 horas da manhã, 9 horas, eu acho, eles estavam começando. Eu me aproximei, eu disse, bom dia, dá licença, o jovem. Eu disse, qual é seu nome? Aí ele disse, Antônio. Eu digo, o meu é Antônio também. Como é o nome do seu desse trabalho? Tão bonito que vocês estão fazendo. Ele disse assim, campanha da caridade. Eu disse, você chama aqui? Tem centro que chama campanha do quilo. Nós chamamos campanha da caridade. Está compreendendo? Então, eu não acho assim, não é, tá tudo, como você disse, ao serviço de Jesus. Não é isso? É assim que nós entendemos. Maravilha. No geral, é sempre o conteúdo que conta, né, Antônio? Não importa o rótulo, o importante é o conteúdo. Se o conteúdo tem o amor, maravilha, né? Sávio colocou interessante como a campanha do quilo é porta de entrada da doutrina espírita. Muitos tarefeiros de hoje conheceram a doutrina a partir da prática de doar-se ao pedir em favor dos mais necessitados. É verdade. Tem gente, inclusive, que assim se aproxima, está aqui o Chico, né? Gente que se aproximou do Chico porque viu a campanha e perguntou se poderia ajudar. E nem era espírita. Claro, pode. É uma campanha, a campanha é de caridade, é do amor, não é uma exclusividade do Chico. Inclusive porque o que a gente arrecada não vai pro Chico, vai para as pessoas. E em 100% dos atendidos, 100% é não espírita. Para a gente não importa se são de religião A, B, C ou sem religião. O importante é que a gente leve o alimento que as pessoas, físico, não é o alimento físico, que as pessoas estão precisando. E aí, nesse processo de entrega, a gente busca, logicamente que agora com a pandemia, a gente não está fazendo esse ponto, né, que é, a gente, normalmente, no dia da entrega, a gente faz aquela conversa, você lembra, né, como é que a gente faz, né, quando vocês vieram aqui, né, Tony, que faz uma pequena palestra com o pessoal e tal, mas por conta da pandemia, a gente não pode juntar muita gente no salão, então a gente está fazendo só a entrega do pessoal. Ainda assim, a gente está fazendo a campanha do quilo, só que de outra forma, a gente não está indo de porta em porta, tá? A gente está pedindo, o pessoal faz crédito na conta, a gente compra os alimentos e faz a distribuição no dia. Então, a gente está só transformando um pouco, mudando um pouco a forma de continuar fazendo o mesmo trabalho. A Letícia diz, boa noite, o amor que damos é o único que mantemos. Oh, beijo para ti, Letícia. Maravilha. Ah, meu Deus, deixa eu ver se eu me perdi aqui. Ah, não, me achei. A Janaína. A caridade realmente nos vivifica para a luta.
tenho observado na prática que quanto mais eu faço pelo outro, mais Deus me dá oportunidade e recursos para fazer mais. Ou seja, na verdade, estou fazendo por mim, por minha reforma íntima. Tudo está em perfeito equilíbrio. Perfeito. Perfeito, Janaína. Tem muito a ver, inclusive, com o que o César também está comentando. Com a campanha do Quilo, somos convidados a fazer reforma íntima, despoja-se do homem velho, uma lição de cidadania, onde a vergonha e o orgulho serão anulados. A seara da vida dos trabalhadores da última hora. Perfeito. E realmente, né, Tônio? É a oportunidade que a gente tem, né, de trabalhar em nós e entrar nesse processo de transformação moral. Quer falar sobre... Vamos falar sobre isso, né? Eu quero falar sobre ceareiros do amor, né? Semeadores Isso. do amor. Eu me lembrei da parábola do semeador, né, de Jesus. A parábola do semeador, que eu estudando essa parábola, acho que ela é feita para os espíritas. É um conselho que eu dou aos espíritas: estudem essa parábola a fundo. Que ela é onde Jesus diz: tem os olhos para ouvir. Repete a parábola. Depois desdobra-se, os apóstolos não entendem, depois vai perguntar a ele e ele dá a explicação. Mas ele diz realmente, para quem tem ouvidos para ouvir, certo? Eu acho assim, lindo. E a gente está tratando dessa tarefa que muita gente não entende. Não entende. E eu me lembro de Ismael Ramos das Neves, que eu já falei dele. É um grande amigo meu, hoje do outro lado da vida, desencarnou com 90 anos, 92 anos. Ismael foi um dos suportes de Chico Xavier, nos primeiros tempos de Pedro Leopoldo, quando eu disse a você já, quando ele tinha 18 anos, ele sofria de epilepsia e a mãe dele tinha problema sério de saúde. A família era espírita, uma das primeiras famílias espíritas do Rio Grande do Norte, de Natal, e ele escreveu pedindo a cura da mãe dele. Aí a carta que ele recebeu, veio a surpresa dele, de Chico Xavier: Emmanuel lhe convoca para vir fazer parte da equipe de suporte ao nosso trabalho. Imagina tu com 18 anos, junto de tudo que é seu, vem embora para Belo Horizonte. Ismael se formou um menino muito inteligente, e ele tornou-se chefe de redação dos Diários Associados naquela época. Ele foi o primeiro lugar, no primeiro concurso da Receita Federal, de auditor da Receita Federal, um espírito que tinha um preparo medonho, intelectual, né? E ele vinha, hospedava aqui, eu me hospedava na casa dele, e a gente conversava muito sobre, né, e ele é um dos personagens da obra Ave Cristo, certo? Eu tentei descobrir, mas ele tem uma humildade que ele não passava, né? Não, então, deixa isso para depois. E ele amava a campanha do Quilo, E uma vez ele disse: olha, Antônio, eu, quando voltei de Pedro Leopoldo, voltei para Natal para cuidar da família, eu comecei a ter aperreio na cabeça, fiquei aperreado, fui para o médico. E o médico me passou ansiolite, esses medicamentos que estavam em moda, moderna, né? E quando eu ia preparar a receita, ia para a farmácia comprar, o telefone toca. Era uma amiga minha de Uberaba. Chico já estava em Uberaba. Diz assim: mas Emmanuel mandou dizer, Chico está dizendo que Emmanuel mandou dizer que não toma o remédio, não, que ele tem um remédio aqui para você. O seu remédio é fazer campanha do Quilo. Ele ria quando dizia isso. Você precisa entrar mais para valer na caridade, pedir e distribuir, porque não é a gente pedir, entregar lá e ir embora, não. Isso. A ideia de Vicente e Paula, que está lá no Livro dos Espíritos, que trata sobre a esmola, a partir da pergunta 888, certo? Essa é você coletar e você ir para dentro, conviver, amar, distribuir, entender o problema. Por isso que o princípio da campanha do Quilo é essa: criar abrigo, todo centro espírita no trabalho da caridade,
distribuir a moral cristã. Veja que é semear realmente esse amor que Jesus fala na parábola do semeador. Então, eu nunca esqueci disso, que ele deu uma risada. Ele disse, quando eu olhei na carta, mano, eu disse assim, você precisa fazer a campanha do quilo. Veja, ninguém nunca divulgou essas coisas, vocês não veem. Por que a gente não vê isso? Porque o trabalho da campanha do quilo é um trabalho do despertar íntimo, da tua consciência para com tua consciência. Não é preciso que um livro, um autor, um editor, uma liderança espírita diga, vá fazer, não. É preciso que tua consciência peça. Só isso. Veja como uma coisa simplória. Tá certo? Então, a gente tem muito que, escutando esses exemplos, a gente aprende. Até a ciência, inclusive, explica isso, né, Antônio? A ciência diz que quando você não está em equilíbrio em seus próprios sentimentos, quando você está com algum problema emocional, isso afeta no seu organismo físico. Ou seja, é lógico que tem muita medicação, né, que é importante usar, mas se a gente puder evitar, né, uma medicação pela medicação da transformação, muito melhor, né? Quando você pratica o bem, você joga em si. Olha, os médicos colocam a camarada para fazer exercício físico, para combater, né, para tratar a depressão, por exemplo. Por quê? E aí tem explicação física para isso, né? A mesma coisa para alguns sentimentos que nos afetam, que nos deixam, não nos deixam bem. Quando a gente pratica a caridade, a gente faz a campanha do quilo, a gente pode até estar, vamos dizer assim, cansado fisicamente, principalmente quando é no verão, que a gente chega, né, no centro já perto de meio-dia. Oi? Abriu o áudio aí. Meu? É o meu? Tá com problema? Deixa eu... Oi, alô? Não, parou. Oi? Tá me escutando? Tô. Parou de fazer. É porque estava dando eco, estava dando retorno. Às vezes a gente pode estar um pouco cansado fisicamente, mas com toda certeza, dentro da gente, a gente está novo. Tem gente que chega lá em Bezerros, uma vez a gente foi fazer campanha do quilo lá, e teve um trabalhador daqui que saiu, que quando chegou lá, começou a fazer a campanha, e foi numa farmácia, para pedir, afere minha pressão, por favor. A pressão dele estava um pouco alta. E, mesmo assim, aí ele disse, mas eu vou fazer a campanha do quilo. E foi fazer a campanha do quilo. Não estava assistindo muito bem, foi fazer. Quando terminou, que a gente chegou no Apolo, e que as camisas que o pessoal... Não, acho que nem tinha o pessoal que não estava usando as camisas ainda. Existia no púlpito, existia um aviso, né, uma mensagem dizendo assim, campanha do quilo. Campanha do quilo faz bem ao coração. E aí ele disse assim, olha, isso aí que está escrito é verdade, eu estou me sentindo tão bem agora, porque antes eu estava com a pressão alta e agora estou me sentindo bem, maravilhosamente. Então, vejo o quanto, né, a campanha do quilo pode nos auxiliar. O Tiago respondeu sobre a questão que você tinha falado, né, do conhece a ti mesmo, que é a questão 919. O Marcelo Barbosa, seja bem-vindo, querido. O importante é o que nos une e não o que nos separa. Exatamente. Há muitos anos atrás, 2010, se não me engano, teve uma enchente, né, que varreu essas cidades daqui de Camusim até Barreiros. E aí, antes disso, eu tinha conversado com religiosos de outras denominações, né, com os líderes religiosos, né, o pessoal com padre, com pastores e tal. E aí eu conversei com eles antes da enchente. Eu digo, olha, seria possível a gente fazer um trabalho social em conjunto, deixando de lado aquilo que porventura possa nos separar, mas nos unir naquilo que possa nos unir, que é o amor, né, que é a compreensão, que é a mensagem de Jesus, o amai-vos uns aos outros. E é interessante que muitas vezes a colocação era, eu não sei se você vai conseguir com os outros. E bom, mas com o senhor eu consigo? A gente pode dialogar.
E aí o tempo foi passando, a gente foi ajustando as coisas, e aí veio a, a enchente, e a gente conseguiu fazer uma campanha do quilo aqui maravilhosa. Espíritas, católicos, evangélicos, todo mundo porta em porta, todo mundo junto. No final, nos reunimos tudo no mesmo lugar. Depois decidimos em conjunto para onde iriam aqueles alimentos. Foi maravilhoso. Foi uma coisa que é o que mostra que o amor está acima de tudo. É um exemplo para ficar guardado. Foi dia 4 de julho de 2010, o dia que a gente fez essa campanha do quilo aqui. A Gogó diz, lembrando sempre que sem caridade nada somos. Toda oportunidade que tivermos, aproveitem para exercitar a alma. Boa noite, Walter. Walter lá de Panelas. Beijo no coração, querida. Tiago está dizendo que foi ele que chamou a Janaína. E ela acabou conhecendo lá o Apolo e está lá. Curiosidade, qual a origem do nome Campanha do Quilo? Olha, pela nossa pesquisa, a Campanha do Quilo, o nome vem lá da França, com São Vicente de Paula. Quando ele ele criava o grupo da caridade, os grupos dos homens, o grupo das damas, o grupo dos jovens, que saíam esmolando pelas ruas da cidade de Paris para manter as obras sociais dele. São Vicente de Paulo criava colégio de crianças pobres, orfanato, hospital, e para manter isso, o pessoal saía fazendo peditório. Inclusive, as ricas damas da sociedade de Paris faziam parte do seu grupo, que eram liderados por Louise de Marillac. Chamam Santa Louise de Marillac, a dama da caridade na Igreja Católica. Se você ver a raiz da biografia. E, na época, dizia Campanha do Quilo, porque quando você pedia-se mercadoria. Não existia dinheiro assim, circulação de moeda, né? Hoje nem dinheiro tem, é o cartão, é o Pix. Na época era mercadoria. Então fazia o quilo, me dê 1 quilo de mercadoria, está entendendo? Me dê a parte de 1 quilo. Então, notabilizou. Quando Antonie Ozanam, certo? Frederic Antonie Ozanam, em Paris, criou as ordens vicentinas. Ele trouxe a campanha do quilo, copiando o trabalho de São Vicente de Paulo, 6, 7, 8, 200 anos depois, certo? E hoje se estende, por isso o nome Campanha do Quilo. Ele se estrutura, aí quando vem nas ordens vicentinas, que Eurício Bassanufo é o primeiro espírita que nós temos conhecimento que faz a Campanha do Quilo. Depois o casal Matos Vieira, que copiando a Campanha do Quilo, feita pela irmã Dulce, né, Maria Rita Pontes, que é o nome dela, leva a Campanha do Quilo para o Rio de Janeiro, 31 de julho de 1938, mas os espíritas assumiram esse trabalho graças a Elias Sobreira, diga-se de passagem. Numa dinâmica tão forte no Rio de Janeiro que o próprio governo federal adiciona, né, no nosso calendário, Dia Nacional da Campanha do Quilo. Em homenagem ao dia 31 de julho, quando um centro espírita, abrigo creche, certo? Lá no Centro Espírita Santo Espírita Luz e Caridade João Batista, em Campo Grande, no bairro do Rio de Janeiro, inicia-se a primeira campanha do Quilo. Então, em homenagem a esse trabalho, embora as raízes dele venham lá de trás, ele venha desde Paulo de Tarso, desde Maria Madalena, não é? Mas aí, hoje, graças a Deus, a sociedade dá aceitação, Campanha do Quilo, fundamentada pela pujança do movimento espírita. Entendeu? Maravilha. Maravilha, é bom, assim, a gente ter... Antônio, você pensa em fazer algum livro abordando essa questão, Antônio, para deixar isso escrito? Eu vou confessar para você. Eu tenho uma mentora do livro, Ivone do Amaral Pereira.
Quando eu visitei ela, a gente começou, e ela disse que nunca se apressasse em publicar um livro, certo? E eu preparo esse livro, você não sabe com que carinho. E um dia, eu ajudo muita gente que vem na minha vida aqui pedir. E um ano desse aí, eu me ausentei, e o próprio pessoal pediu, mora aqui, entrar na minha casa, roubar minhas coisas e roubaram o livro. Que estava no computador, que estava... Eu achei tão interessante que eles roubaram o computador e roubaram todos os pendrives que estavam no computador e nos pendrives. E eu fiquei chateado. Aí eu fui conversar com os espíritos, eles disseram assim, não é para publicar o livro, não. Primeiro você tem que ter reforma moral. O livro fica na prateleira e todo mundo se esquece. Isso foi uma mensagem que Isolac recebeu e eu chorei. Eu vou explicar isso. Aí, com base nisso, eu aproveitei alguma coisa e, graças a Deus, eu refiz o livro. Está muito melhor, na minha visão. Se eu tivesse trabalhado aquele livro, não estava tão bom. E estou confiando na espiritualidade, tá certo? Porque os espíritos dizem assim, não tenha pressa. Tudo está na mão de Deus. O cristianismo, quem estuda o cristianismo, ele veio de homens que viviam no deserto, sujo, que não tinham cultura. E essas ideias sobrepôs a todas as universidades, a toda a ciência do conhecimento, porque o que fez ela crescer é o amor. Aí eu estou dizendo isso, que o que me fez segurar na ideia de com calma, certo? É que Isolac gosta de escrever, e eu acho que Isolac escreve muito bem, eu não escrevo bem como ele, né? E Isolac escreveu o primeiro livro, como Veja a Campanha do Quilo, e ele começou a publicar algumas coisas. Eu disse, Isolac, rapaz, escreve essas ideias, tu é tão bom nisso, tu tem uma facilidade na pena, escreve. Aí ele se entusiasmou, disse, eu vou publicar outro livro. E foi para casa, foi dormir. Aí depois ele publicou um depoimento que eu achei interessante. Ele disse que foi dormir e no sonho veio todos esses companheiros de Campanha do Quilo que já se foram para o outro lado da vida. Fernandinho, Elias Sobreira, Joãozinho, Galdino, ele lembra todos eles juntos. Aí disseram assim para ele, Isolac, livro não adianta nada. A Campanha do Quilo ela não é estruturada por causa do livro. É pelas ações, pelas atitudes. Vá fazer campanha do Quilo, que é mais importante do que o livro. O livro é uma consequência, meu filho. Vá cuidar. Então, eu acho assim, a gente está trabalhando no livro. A gente está trabalhando. Mas eu acho que na hora que a espiritualidade dizer saia, saia. Por que eu estou dizendo isso? Porque o livro Memória de um Suicida passou 35 anos engavetado. 35 é 27 anos engavetado. Eu não sei se vocês sabem disso, né? Dona Ivone escreveu e ela pensou que estava pronta. O presidente da federação engavetou o livro, também, que é um dos livros de referência do espiritismo no mundo, né? Memória do Suicida. E ela disse depois Leon de Tolstói chegou para refazer o livro, muitos anos depois. Foi quando ela pegou o livro, refez e que foi publicado. E eu acho que é o livro de maior orientação para a gente com a referência ao problema do suicídio, né? Eu acho assim, é um livro básico como coluna da nossa doutrina. Aí esse é nosso pensamento, mas nós estamos com muito carinho aqui, pregando esse apontamento, passamos essas ideias. Quem quiser, venha buscar tudo que eu tenho, até o que eu já escrevi, eu entrego para a pessoa, distribua, propague. Está entendendo aqui que o importante não é você distribuir, propagar, não é ter um livro e ter o nome. O importante é você trabalhar na ideia de Jesus. O importante é cada um de nós sermos o semeador do amor, ser o próprio livro. A tua atitude, o teu gesto, não é. Aí eu aproveito para estender um pouquinho com relação a Caetano, Centro Espírita Augusto César. Eu, na minha visão, eu me lembro, foi um dos maiores livros do Legionário Campanha do Quilo. Quem conhece a Ilha Santa Terezinha, aqui em Recife, Ilha de Janeiro, é um dos lugares mais pobres
de mais miséria era de palafita no Recife, principalmente há 40 anos atrás. E foi criado um centro espírita chamado Augusto César. Augusto César é um dos personagens importantes da estruturação do movimento espírita em Pernambuco, certo? E fundaram o Centro Espírita Augusto César, um dos mais antigos aqui, certo? Por Agostinho. E esse centro, ele foi para dentro da favela, nos piores lugares, onde você, para entrar, para assistir a reunião. E se você chegava, perguntava, todo o pessoal se conhecia, a favela inteira conhece o Centro Espírita Augusto César, que sempre fez campanha do Quilo. Mas a liderança dele era de um picolézeiro chamado Seu Caetano. Ele vivia de vender picolé. Ele era tão magrinho, tão raquítico, baixinho, pequenininho, magro, coitadinho, que um sopro derrubava ele. Mas esse homem viveu, desencarnou com 90 anos, viveu para a caridade. Ele fazia campanha do Quilo, fazia aula de evangelização, ele fazia palestra e vendia picolé. E eu uma vez encontrava os meninozinhos, eu dizia, conhece o Caetano? Os meninos da favela diziam assim para mim, se não fosse o Caetano, a gente sabia que toda tarde tinha o leite com chocolate, café com leite e o pãozinho. Aí a gente lá, ele dava aula de espiritismo. Então, tem maior exemplo de que seu Caetano... Seu Caetano, eu tenho certeza que é um dos baluartes da estruturação do movimento espírita aqui em Recife. Então, para a gente ter ideia, não importa o livro, importa a atitude, importa a ação, tá certo? Então, um dia, eu acho assim, vamos trocando a ideia, vamos conversando. Quem quiser o material do livro, se quiser publicar, eu entrego tudo, levo tudo. A gente está de passagem, a gente não é nada, não é ninguém, não é... Vamos divulgar. Quando o Papai do Céu chegar, na hora ele bota. Verdade. E eu pergunto sobre um livro, né, para ficar a questão do registro, né? Do registro, né? Porque a gente passa, né, e esses exemplos, né, todo esse seu levantamento e todas essas histórias que as pessoas contam e tal, isso não para a questão do comercial, né? Mas a questão histórico, né? É bom que a gente tenha, né, esse em histórico. Deixa eu trazer aqui, tem um bocado de comentário aqui, o pessoal está inclusive interagindo entre eles. A Janaína está dizendo verdade, está dizendo com o Tiago. Verdade, mais uma caridade que você fez, está anotado no livro da vida. Aí o Tiago diz assim, Janaína, iniciou sua primeira campanha no mês passado, já foi contaminada, né, entre aspas, por nós. Daqui a pouco vai se tornar viciada no bem. A Cleide, beijo Cleide, lá de Belo Jardim, beijo para você, beijo para o pessoal, beijo para o Marcelino. Boa noite, gostei da campanha da caridade, pois tem muita gente que fica preocupada por pensar que é 1 quilo de alimento que estamos pedindo para doar. E, às vezes, temos que explicar que qualquer doação é bem-vinda. Eu me lembro, tinha um ceareiro que não está mais trabalhando aqui, não está mais morando aqui em Camusim, e aí ele chegava, e uma das coisas que ele dizia, é a campanha do quilo, mas se não tiver 1 quilo, não tem problema, dê até uma caixa de fósforo, a gente aceita tudo. Né? O importante é oportunizar que a pessoa doe. Eita, pulou muita coisa aqui. Nossa, eu dei um toquezinho aqui, o negócio correu aqui, peraí. Deixa eu ver, Cleide, a Gogó. A campanha é do quilo, mas qualquer punhado serve. Amo a campanha do quilo. Verdade, às vezes a pessoa não tem nem 1 quilo para dar, né, de alguma coisa, mas doa o que tem. Eu já presenciei aqui uma situação, uma das campanhas, que uma das casas muito humildes, Antônio, a gente chegou e a gente viu que não tinha nada. Aí, às vezes, a gente fica pensando assim, não vou nem bater nessa casa, né? A gente já vê que ela é tão pobrezinha, não vou bater, não. Mas a pessoa chegou e bateu, né? Pensando em não bater, mas bateu. E a mulher tinha
uma fuba. Ela foi lá, pediu inclusive para a pessoa, para o trabalhador entrar e até mostrar. Né? Olha, eu tenho uma fuba. Toma, tá aqui. E doou. Olha que gesto. Veja que, inclusive, ela recebia a cestinha, né? A feirinha. Ela poderia chegar, teria uma postura até diferente e dizer assim, eu já vou lá receber, né? Eu não tenho, não. Só tenho uma fuba aqui. Eu não posso. Poderia dizer isso? Poderia. Mas não, ela deu a única fuba que tinha. Que ela poderia dizer assim, não, daqui a pouco chega sei lá, quanto se colocava na época, mas daqui a pouco chega 4 ou 5 fubas, né? Eu vou ficar com mais uma. É uma senhora doação. O José Oliveira, lá de Bonito. Boa noite, Leandro. Boa noite, Antônio. Boa noite a todos do Chico. Que Deus abençoe. A você também, querido. Beijão para você, pessoal aí do Leal, a todos aí do Leal de Bonito. Gogó, é na caridade que deves procurar a paz do coração. Fazer bem nos faz bem. Verdade, Gogó. Como faz bem, viu? Esse ecumenismo reafirma que a única religião entre os homens é a do amor, como disse o Papa Francisco. Verdade, verdade. À medida que a gente vai avançando, as religiões vão ficando de lado, os rótulos, eu costumo dizer, são os rótulos que ficam de lado, né? Na hora que você chegar, não se prenda à placa do que está ali. Veja qual é o conteúdo que está sendo trazido. A verdadeira caridade é o desejo de ser útil aos outros sem pensar em recompensa. Isso, Gogó. Antônio é o nosso... Antes de você fazer a pergunta em cima do que você estava dizendo, tem uma que eu atualmente estou estudando os evangelhos, né? E colocando dentro. Então, na passagem de Marcos e Lucas, capítulo 9, e Lucas também, no capítulo 9, diz assim, Jesus ensina amor e caridade. Veja quando é essa passagem. E João lhe respondeu, dizendo, o apóstolo João diz, Mestre, vimos um homem que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue. E disse, aí, não nos segue. E nós lhe proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse, não lhe proibais, porque ninguém a que faça milagre em meu nome possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Porque qualquer um de vós que der de beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos do Cristo, em verdade vos digo, que não perderá o seu galardão nos céus, certo? E qualquer um, aí ele complementa, quer escandalizar um desses pequeninos que creem em mim, melhor, né? Que ele for atado uma pedra de moinho. Pedra de mó. Gente, é extraordinário que o próprio Jesus diz, não importa o meu nome, importa a atitude. A gente não precisa mais de nome, não é? Tanto a gente precisa, pode não acreditar em Deus, pode ser o que for, mas fez o bem, é de Jesus, ele mesmo diz isso. Maravilha, Antônio, muito bem lembrado, né? É o próprio Jesus dizendo assim, olha, você não precisa ser cristão, faça o bem. Maravilha. O Nelson está dizendo que você é o nosso Wikipédia desse tema da campanha do Quilo. Verdade, bem completo, muito completo. Sem falsa modéstia, inclusive, né, Antônio? Sem falsa modéstia. É só o fruto do seu trabalho mesmo. É 47 anos de busca. É minha vida, é dedicada à família, ao trabalho, ao espiritismo e a entender a dinâmica da campanha do Quilo dentro do movimento espírita. É o que dá, né? Começar pesquisando com 10 anos, né? É uma pesquisa desde que comecei a fazer esse trabalho. Eu me entusiasmei tanto por ele que eu digo, eita. A Janaína está dizendo, tenha certeza de que vai servir para alguém tudo que estava nos pendrives do computador. E aquela história, não sei se foi com o Chico, né, ou foi com o Divaldo, que
que o Espírito veio e trouxe não sei quantas mensagens, e quando pensava que já ia escrever um livro, aí disse assim, agora jogue tudo fora e vamos começar. Chico teve isso, Chico teve isso. Né? Então é aquela história, você estava ensaiando, você estava fazendo aquele, né, estava ensaiando, preparando para poder trazer o que é de melhor, né? O Marcelo, eita, Marcelo, não vai caber toda a tua pergunta. Somos apenas ferramentas, cada um em sua religião, cada um em seu nível de compreensão, mas com o mesmo propósito em comum, que é o que nos melhorar, que é o de nos melhorarmos, e dificilmente conseguimos sem a ajuda do outro. Ouvimos um não ao pedir 1 quilo de alimento, passamos por experiência de saber o quanto pode ser doloroso para quem ouve um não nosso. Boa, bem lembrado. Ao conseguirmos coletar uma determinada quantidade de alimentos, passamos pela experiência de sentir a sensação única que é a recompensa do sorriso de quem foi ajudar. Marcelo, não sei se isso aqui foi tudo, eu sei que é o que dá para aparecer aqui na tela, tá, Marcelo? Mas obrigado, e realmente são as oportunidades que a gente tem, né, de, nas experiências, vivenciar o não e vivenciar o sim, poder lá na frente entender o que é que o outro sente quando a gente diz não. Né? O Nelson, nossas mentoras devem estar conversando lá em cima. Glorinha me diz a mesma coisa em relação às mensagens ditadas. Tem muitas mensagens que, inclusive, o Nelson acorda de madrugada, ele explicou aqui um dia desses, acorda de madrugada exatamente para o trabalho mediúnico. A Gogó diz assim, hoje, por conta da pandemia, o Chico Xavier Camusim continua fazendo a campanha do quilo, mas virtual. Pedimos aos amigos uma contribuição em dinheiro e compramos os alimentos para montarmos as cestas, para serem entregues às famílias que são assistidas pelo Chico. Exatamente, Gogó. E aí, lembrando a todos, né, e fazendo aí o convite, esta semana, né, nós estamos no primeiro dia da semana, considerando domingo, primeiro dia da semana, é esta semana que a gente vai fazer a aquisição, né, dos alimentos para, no próximo domingo, durante o dia, a gente fazer as entregas. Se por acaso alguém tiver interesse de contribuir para a campanha do quilo, aí entra em contato com alguém do grupo, tá? Alguém do Chico, para poder fazer alguma doação. A gente ainda não tem a conta no banco, mas acho que essa semana deve sair uma conta, e aí a gente até vai divulgar quem quiser ajudar e contribuir com a campanha, ou mesmo com a casa. Edna, aqui de Minas Gerais. Seja bem-vinda, Edna. Edna Abadi. Seja bem-vinda, meu anjo. Muita paz para você. Deus te abençoe. Obrigado por estar aqui com a gente e vamos aproveitar ao máximo. Janaína, aqui em Bezerros faço parte de um grupo que faz a mesma caridade, só que virtualmente e com outro nome. Cada dia entra mais gente, pois o bem arrasta. É o que importa. É verdade, Janaína. É um trabalho muito bonito que é feito aí, no Fome Não. Nelson, Antônio precisa ser biografado. É verdade. É verdade. Já é verdade. Isoláquio, se você estiver acompanhando, Isoláquio, Antônio disse que você escreve bem, né? Veja aí a possibilidade de ver se tem como você fazer biografia. A gente sabe que, assim, existe perfil, né, de escritor, mas se for seu perfil, Isoláquio, olha, é uma boa pedida. Uma boa pedida. Biografia de Antônio. Biografia ser esquecida no livro, nas estantes. A gente tem que estimular a humildade e o amor, né? Eu acho que é isso que a gente precisa. Quando você falou semeadores de amor, né, Legionário da Campanha do Quilo, eu acho que a grande grandeza do indivíduo está no trabalho singelo que ele faz. Todos nós estamos aqui presentes nessa sala, somos verdadeiros heróis, semeadores de amor, né? E é nos nossos exemplos que a gente muitas vezes arrasta e não sabe. A gente tem que cuidar da nossa vida, porque eu invejo a humildade, já disse,
Eu invejo no bom sentido, as pessoas simples. Como é bom ser uma pessoa simplesinho, cidadão esquecido, né? Que cumpre a vida dele com amor. E eu confesso para vocês, meu herói são os legionários da campanha do Quilo. Como eu amo esse povo, rapaz! O Como exemplo... simples, né? É simples, eu trazer o exemplo, Euclides. Euclides tinha uma mercearia, quebrou, era um médico extraordinário do semeador da fé. Minha irmã do semeador, que está aí, parece Dona Clotilde, né? Ela está escutando. E Euclides era lá do semeador da fé. Se deu bem, se dava mal, como é a história do comerciante. E eu me lembro bem, quando eu conheci ele, ele já vendia coco na feira do Zumbi. Imagina, eu passava domingo na feira, ele botava o coco, dava aquele abraço. Ele era um médium extraordinário, era um médium. E Euclides, uma vez, dia de carnaval, vinha com a campanha do Quilo lá do nosso lar, ali pelas ruas do bairro do Cordeiro. Ele liderava, né? Era o condutor do grupo. E Euclides, quando chegou a uma casa, a rua estava fechada. Ninguém passa ali na rua, porque tem um prédiozinho, esses prédios de 4 apartamentos, que tem um homem de revólver na mão que quer matar o irmão, que está trancado dentro de um quarto. E ninguém passa na rua, está esperando a polícia. Vê? Aí Euclides disse assim, estou em situação difícil, é a hora de eu passar justamente na casa. Aí ele me contando isso depois, disse assim para o pessoal, rezem para mim, façam um ciclo aí de vibrações que eu vou para lá. Aí passou pelo meio do povo, foi em direção do apartamento. Imagina um cabo de revólver na mão, chegar um sujeito nas costas, mochila na mão e dizer para ele assim, campanha do Quilo em nome de Jesus, meu filho. Mas pede uma ajuda. Imagine o dissabor daquele homem. Aí ele olhou, você de revólver na mão, meu filho, tá vendo o quê? Aí o rapaz já emocionalmente se desarranjou. Ele disse para Euclides assim, olha, é meu irmão, me fez muita raiva. A gente comprou o carro, ele quer tomar a vaga que é minha, do carro não entra, essas confusões, né? Aí Euclides disse, meu filho, vamos esfriar sua cabeça, eu vim da parte de Jesus. Imagina, tu mata teu irmão, tu nunca mais vai ter paz na tua vida. Pelo um processo, como é que a gente faz para esquecer isso? Me dê logo esse revólver. O rapaz entregou o revólver. Ele desarmou o rapaz, começou a chorar, entrou dentro da casa. Conclusão, terminou a família toda rezando, abraçada, e os irmãos chorando, abraçados. Que maravilha! São fatos como esse. Olha, eu tenho com Batistinha da Luz, com Eloy da Hora, fatos apurados. Que beleza é a campanha. Onde é que tu vê isso? Quem tem uma oportunidade dessa? Quando eu digo assim, é o amor em movimento, é semear o amor. Ah, meu filho, tem trabalho que se compara a isso. Eu te digo, são muitos exemplos, e cada um do que está aqui nos assistindo tem uma história bonita para contar, tem um fato de repercussão espiritual extraordinária. Aí são os nossos heróis, cada um que está escutando. Imagine isso diante de Jesus. Não é? Então, só para a gente ter uma ideia da beleza de que esse trabalho, a gente só pode se emocionar, vibrar, que é o evangelho em toda a sua plenitude em ação. Essa tarefa proporciona isso a gente. Eu vi de um espírito dizer assim, campanha do Quilo é o evangelho em ação. O espírito disse isso para mim. Antônio, campanha do Quilo é o evangelho em ação. Eu já tinha escutado, é uma prece em movimento, né? Mas depois eu digo... Então, eu recordando esses fatos, que são muitos, como aquele Dona Maria que eu contei, da cuspada na cara no rosto, e outros que tem, né? De Batistinha da Luz, Jescote, por aí vai, a gente vê a beleza desse trabalho. Lindo, cada história, né, Tony? Que aqui mesmo aconteceu um caso, não teve, não estava nesse nível aí, mas o pessoal, num bairro aqui,
quase dizia o bairro, mas não vem ao caso. Aí a gente ia passando, e aí o ceareiro chegou, e aí ouviu, quando chegou na frente da casa, ouviu o pessoal batendo boca lá. Às vezes a gente fica na dúvida, e aí, bate palma, não bate palma e tal? Bateu palma, bateu palma, bateu palma, bateu palma, e daqui a pouco aquele silêncio. Bateu palma, aí campanha do quilo em nome de Jesus. Resultado, o pessoal veio, depois que saiu, aí ficou tentando escutar, né, para ver se a zoada continuava, se a confusão continuava. Cessou. Às vezes a gente pensa que está numa casa para pedir, muitas vezes está levando até mais do que o que está pedindo. Né? É um trabalho muito amplo da campanha do quilo. A Janaína está comentando, né, que parece a história do óbolo da viúva. A caridade é maior porque ela doou tudo que tinha. Sobre a história, né, da senhora que doou só o último pacote de fubá. O Rosnaldo, boa noite, tema muito bom. Obrigado, Rosnaldo. Rosnaldo de Bezerros, do Centro Espírita Apolo. Beijo, querido. O Nelson está dizendo que foi com o Divaldo, né, aquela questão, né? Joana mandou ele queimar tudo. Queime tudo, que agora a gente vai começar. O Cláudio Alencar Júnior. Saudades de toda essa equipe que estão conduzindo as campanhas do Quilo. É verdade, Cláudio, a gente também sente muita saudade da atividade, né, dos grupos. O Cláudio é daí, né, de Recife, né? Ele mora aí. Trabalhador do Quilo, incansável. Ele teve aqui também. Teve aqui também, naquela primeira campanha do Grupo GTB, Trabalhador do Bem. Turma de raça, de determinação. Bem. Isso. A Creonice, tenho muita saudade do trabalho da campanha do Quilo. É o melhor tratamento para nós espíritos necessitados. É verdade. O quanto tem, né? É bom até você falar para a questão dos espíritas, né? E para quem entra, por exemplo, em tratamento de desobsessão, eu acho que é um dos melhores tratamentos de desobsessão. Acho que, não vou dizer assim, o melhor, mas vamos dizer assim, é um dos melhores, sem dúvida nenhuma, é um dos melhores tratamentos de desobsessão. Você quer falar algum exemplo nesse sentido, Antônio? Eu quero tocar nesse sentido, porque nós somos interessantes. Vamos refletir nesse momento. Quando a gente fala em obsediado, né, problemática, a gente sempre vê outra pessoa, não vê a gente. A gente é tão interessante na gente. Todo mundo é obsediado, menos a gente. Todo mundo é problemático, menos a gente. A gente tem a solução. E eu me lembro de Ivone Amaral Pereira dizendo, olha, Antônio, nós somos os trabalhadores da última hora, somos os piores espíritos reencarnados. Nós somos tão ruins que tivemos que ir para o outro lado da vida, no outro lado da vida, fazer um curso de espiritismo, para ver se com a consciência daquilo que nós somos, a gente se redime. Então, se nós hoje estamos fazendo esse trabalho de campanha do Quilo, estamos dentro do centro espírita, é porque a gente precisa mais do que os outros. A gente precisa estar alertado constantemente, diariamente, do trabalho do bem. Então, a gente não pode ficar longe disso. Então, o grande problemático, o grande obsediado somos nós. Então, quem mais precisa da campanha do Quilo somos nós. Não é isso? E essa... a pergunta lá sobre a esmola que nós falamos, quando diz assim, São Vicente de Paula diz assim, quem mais precisa da esmola não é o que recebe, é o que doa. O trecho do Livro dos Espíritos é bem claro. Então, o grande obsediado somos nós. Imagine o que seríamos da gente se a gente hoje não estivesse aqui. Um ajudando um outro, um criando esse estímulo, essa necessidade de humildade, de chorarmos, de nos entendermos, porque nós somos muito problemáticos. Vocês conhecessem Elias Sobreira, a gente chegava na casa dele para conversar,
Ele batia na caixa dos peitos assim, batia forte, gente, batia com uma força tão grande que a esposa dele fazia assim: pare, meu filhinho. Ele dizia assim: aqui dentro tem uma fera terrível, terrível, que só o evangelho de Jesus pode domar. Meu Deus, tenha piedade de mim. Eu não presto. Ele fazia mesmo assim. Aqui dentro tem uma fera, precisa ser domada. A gente dizia assim: meu Deus, se Sobreira tem essa fera, imagina eu. Porque você quer ver quem é você? Bota você para discutir política, bota você para discutir qualquer coisa dos seus interesses. Aí vem aquela tratativa do livro do Espírito sobre egoísmo. Então, a beleza da doutrina espírita é a consciência das nossas limitações e daquilo que nós somos. Então, eu entendo que o primeiro passo é a consciência das nossas imperfeições e dos nossos erros. E quando a gente diz assim: ele é errado troncho sou eu. Eu sinto meu cuidado triste de quem estiver na minha frente. Muito bem lembrado dessa questão, viu, Antônio? Quer conhecer, bota você num tema, seja ele qual for, né? Polêmico. Um tema polêmico. Entre eles tem a política, né? Que aí as pessoas muitas vezes se colocam em condição de realmente conflito e não de debater pontos de vista, né? Ou conceituações. Eu acho interessante que eu sempre sei de tudo, minha verdade é sempre a certa. Eu acho incrível isso na gente. Tudo meu é o melhor. Eu sou quem pensa, eu posso ser troncho. Aí, às vezes, eu fico olhando assim, pessoas totalmente despreparadas para a vida, quando sobe ao pedestal do saber. Aí eu fico dizendo assim: meu Deus, eu me coloco assim muitas vezes, pobrezinho de mim. Eu acredito que a beleza da doutrina espírita é repor a gente essa consciência da humildade, não é? De baixar a crista e lavarmos os pés dos outros conforme foi Jesus. Quem quiser ser o maior, seja o menor. É verdade. E nesse processo de conhecimento, seria muito bom que a gente pudesse filmar a nós como é que a gente está agindo, para a gente assistir depois, para dizer assim: eita, eu sou isso aí, eu faço isso, eu digo assim, eu sou tão grosso, eu sou, não é? Deus me livre de mim. Mas realmente seria muito interessante, né, se a gente buscasse mesmo a fundo esse autoconhecimento. Voltamos de novo para a questão 919, né, sobre o autoconhecimento. E tem lá a dica de Santo Agostinho, né? Santo Agostinho, né? Creio nisso, tenho muita saudade do trabalho. Eu acho que eu já li isso aqui. O José Oliveira disse assim: a campanha do quilo faz muita falta no nosso aprendizado. Verdade, querido. Creio nisso, conheci muito seu Euclides Feliz, um grande trabalhador dos semeadores da fé. Comprei muito na mercearia dele. E é interessante, é importante, né, a gente fazer essas lembranças, né? Recordar, né, do passado e valorizar todas essas pessoas, né, que passaram por nossas vidas. Antônio, eu queria trazer uma pergunta minha agora. Como é que a gente pode superar esse momento agora que a gente está vivenciando, na prática, né? Vamos falar das questões mais práticas. Como é que a gente pode superar esse momento agora que a gente está vivenciando, essas dificuldades todas, tal, esses conflitos que estão ocorrendo, a própria doença, enfim, tudo que a gente está vivenciando agora, fazendo o bem. Meu irmão, cada pessoa tem um roteiro, tem uma história de vida, né? Muitas vezes o que serve para um não serve para o outro. A proporção do medicamento para um não é a proporção para os outros. Porque até muitas vezes tem pessoas que não estão preparadas para receber, não estão preparados para entender. A diversidade de ponto de vista, de opinião no planeta Terra é tão interessante
E a gente querer, por fim na força, que as pessoas entendam a lógica conforme nós entendemos. Eu acho tão interessante isso. Eu adoro entrar no Facebook, porque no Facebook todo mundo é dono da sua razão. A verdade, né? Ora, é evidente que se eu for dar vamos dizer, uma consciência para um, não serve para o outro, porque cada um tem uma formação de reencarnações, não é? De trajetória de vida, que o que serve para um não serve para o outro. E as pessoas querem, por fim, na força, que o outro receba a sua ideia. Eu acho tão interessante isso. Vou dar um exemplo aqui. O cara é comunista, o outro não é. Ele quer, por fim, na força que o outro aceite. Mas o outro não vai aceitar, porque a trajetória reencarnatória dele foi doída, foi problemática. A gente tem que respeitar isso. O direito dos outros serem os outros como elas são. Porque a regra é uma só. Fazer aos outros o que desejas que os outros te façam. Está lá no Livro dos Espíritos, na pergunta que diz assim: muitas vezes eu quero fazer o bem e descubro que estou fazendo mal. Muitas vezes eu quero fazer o mal e descobri que fiz o bem. O Livro dos Espíritos fala isso com clareza. Como eu? Aí ele responde assim: a regra é bem simples. Conforme diz Jesus, fazeis aos outros o que desejas que o outro te faça. Certo? Então, o que nós temos no nosso entendimento, certo? É que cada um busque sua saída própria. Eu chamo autoterapia. O que é autoterapia? É você acalentar você, é você cuidar de você, é você dar colo, dar carinho a você. Está entendendo? O que eu entendo é isso. É preciso que você crie em você uma dinâmica de vida para você. Tire dos outros aquilo que os outros têm de bem e não tente estar interferindo no problema do processo dos outros, não. Sempre que alguém nos procura, eu digo: se encontre com você. Não venha se encontrar comigo, não. Quem sou eu? Minha trajetória não lhe serve. Porque quando a gente vai trocar ideia, a gente vai desencontrar-se em alguns aspectos. Então, a melhor forma de passar a pandemia é você buscar terapias conscientes. Eu adoro música. Agora, eu adoro música. Eu amanheço de manhã, principalmente se eu amanhecer baleado, um problema, encucado, eu boto aquelas músicas bonitas de Roberto Carlos, Carlinhos Conceição, músicas espíritas. E isso, minha energia já cresce. Eu não assisto filme de desgraça, tá entendendo? Preciso ouvir sobre a pandemia, mas quando eu escuto, é no sentido de me informar. E como eu posso ajudar? Não no sentido de desesperar. Então, esse eu acho que é o problema. E outro, com relação a nós espíritas, eu entendo assim: somos espíritos privilegiados. Eu disse a você antes da gente começar. Porque Papai do Céu deu a oportunidade de vivenciarmos na carne uma pandemia. Isso é baboso. Que experiência nós não vamos levar como espíritos amadurecidos? Ora, e o que é mais lindo nesse processo que a gente vivencia hoje, e eu acho que a consciência que a gente deve buscar, é que o que é o vírus? O vírus é o mundo invisível, é a verdade, não é? Está lá na pergunta sobre o amor, quando eu disse no Livro dos Espíritos, pergunta 886, do BIP, ele diz, amar o quê? Os inorgânicos. E no desdobramento da lição, certo? Dessa parte, ele diz: você deve amar os seres mais simples, mais elementares. Esse é o princípio do amor. Quando a gente começar a amar o todo, a gente chegou ao amor de um para o outro, tá? O amor ao universo, aí estamos realmente habilitados. Esse é como eu entendo. Ora, cada um vai ter seu encontro. Eu vou rezar muito, mas por mais que eu tentar dizer, tem cabeça que não vai alcançar, não. Como Jesus diz: tem ouvido para ouvir, não escuta. Olhe para ver e não vê. Não é isso?
É assim que eu entendo. Busque se encontrar consigo mesmo, busque amar. Eu crio personagens, eu invento histórias, já fui para psicóloga. É uma coisa que eu pensei que era doido, a psicóloga disse que não era, porque eu entro no mundo irreal e fico vivenciando, criando histórias, sendo o herói da história que eu crio, daqueles personagens, dos contos de fadas. Eu digo, eu sou doido, doutora. Ela disse, não. Aí lembrou, tem um filme normal. aí. Tem um filme aí que no meio da guerra o pai cria a ilusão no filho que não está na guerra. Aí Emmanuel diz assim, você deve viver com a cabeça nas nuvens, porém nunca esquecer de que os pés estão no chão, viu? Não tira os pés do chão, não. Emmanuel diz isso. Então, gente, para passar pela reencarnação, a gente tem que inventar um bocado de saídas. E cada um em conformidade com a sua trajetória kármica, com sua evolução pessoal. Por isso, viver é lindo, participar desse universo de convivência. Espíritos diferentes, cada um veio de uma cultura diferencial, desde a Babilônia, Antigo Egito, não é? Ásia, Oriente. E veja, e no fim a gente se junta tudo aqui. Estamos aprendendo muito, principalmente nas divergências. Verdade. O filme A Vida é Bela. A Vida é Bela. A Vida é Bela. Acho lindo, 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 lindo aquele filme. Pronto, eu queria uma história para mim. Eu sou doido. Não, sabe, isso aí, na realidade, é reflexão. Como você faz reflexão, né, para a vida, você se coloca naquela situação e vê, né, qual seria o melhor resultado. Para aí sim, na vida real, você colocar em prática aquilo que você viu que era o melhor. Isso nada mais é do que o processo de autoavaliação e autoaperfeiçoamento. Autoterapia, eu chamo autoterapia. Isso, com relação aos conflitos, né, você citou, né, os conflitos que as pessoas ficam, colocar a minha posição para você aceitar. Seria tão interessante, né, que as pessoas fizessem o que Jesus diz assim, ó, faça o outro que gostaria que o outro lhe fizesse. Ou seja, se colocar no lugar do outro. Aí, se é uma pessoa de uma posição A, né, política, por exemplo, que fala para a pessoa da posição B, bastava inverter. Se a outra pessoa da posição B que fizesse do mesmo jeitinho que você está fazendo, você gostaria? É simples, né? A pessoa vai dizer assim, não queria que a pessoa viesse aqui né? Jesus sempre sábio, sempre sábio. Bom, gente, a gente deu uma... Né, o tempo passou ligeiro, 1h37. Eu queria, Tony, que você pudesse contar para a gente mais uma daquelas suas... que eu me atrevi a chamar de Alvas Crônicas de Antônio Alves. Se você pudesse contar mais uma daquelas suas histórias, das suas crônicas. Quem sabe até não faz aí depois um registro histórico escrito, que o pessoal chama de livro, sobre as Alvas Crônicas de Antônio Alves. Vamos ver quem me ajuda. Eu não tenho esse dom da escrita, não. Mas eu aqui, quando você diz semeando amor, o que é semear amor, não é? Muitas vezes você está semeando amor e muita gente não te compreende, nem te aceita, porque você vai de encontro aos interesses da pessoa. E muitas vezes até aquele que você mais ama. Veja como é difícil vivenciarmos isso e suprirmos os conflitos. Tem um caso de legionários que me traz reflexão e eu deixo para a gente pensar. Eu tenho um grande amigo, foi uma das pessoas de grande representatividade na doutrina espírita aqui em Pernambuco. Na campanha do Quilo, ele construía um abrigo espírita grande. Era humilde, não tinha posses, mas tinha uma dedicação à causa do bem. E era meu amigo pessoal. E ele me contou a história dele, velhinho, desencarnou com mais de 90 anos, contou a história dele que eu achei muito interessante. Ele morou aqui pertinho, no bairro de Campo Grande, e com 18 anos ele já conheceu o espiritismo, entrou numa casa espírita
e tornou-se espírita, mas tornou-se uma daqueles espíritas atuantes. E pela condição dele dar amor, ele era muito querido. Ele era tão querido e participou de um centro espírita aqui, porque os centros espíritas sempre saem de uma arenga, não sei se você sabe disso, mas como a gente é bom, viu? A gente sempre está ali todo dia, depois briga, vai, faz outro centro espírita. Eu não diria que sempre, aqui não... Estou exagerando, mas eu digo na minha vivência aqui tem no muito Recife, caso. eu vejo muito isso. Então, ele fazia aí alguma distinção e formaram outro centro. E o outro centro tinha um terreno muito grande. E ele ocupou uma liderança dentro desse centro, e ele era segundo líder na hierarquia de liderança para quem estuda. Tinha o primeiro líder, que era um oficial do exército, daquela pessoa muito rígida, muito disciplina. E todo mundo o obedecia e queria bem, que é natural a gente querer bem. E essa pessoa, o presidente, queria um bem extraordinário a ele, que ele era mais novo. Queria um bem tão grande, que eram tão amigos, que quando o presidente, tinha o presidente, ele era o vice-presidente. Quando o grande amigo, presidente do centro, viajava, nesse centro que ele fundava, chamava ele para tomar conta da esposa e da família. Ele tinha 4 filhos, filhas, era casado, então ele viajava e dizia, vai, fulano, dormir lá em casa, tomar conta da minha esposa e dos meus filhinhos. E ele sempre ia com o maior amor do mundo. Veja, o caboclo, você veja como a gente é complicado. O caboclo, o espírita presidente, o vice-presidente, que até a família ele entregava para tomar conta quando viajava. E ele disse tomar conta, o menino adorava ele como tio, né? Tio, a esposa também. E quando chegou, uma vez houve uma reunião na diretoria e o pessoal do centro, por unanimidade, disseram assim, agora vamos inverter. O presidente vai ficar como o vice e o vice vai ficar como o presidente. O presidente não aceitou. Mas quando fizeram a eleição, ele foi de vice-presidente para presidente e o presidente ficou como vice. E o sonho do centro era construir um abrigo. E ele começou a construção de um abrigo para meninas, numa dinâmica. E o antigo presidente ficou tão chateado que queria dar uns pau nele. O cara tinha mais de 40 anos de doutrina espírita, caridoso. E ele disse assim, Antônio, ele se afastou de mim. Ele não se afastou do centro, deixou o espiritismo. E toda vez que ele se encontrava comigo na rua, eu ia falar com ele, ele saía da calçada, ia para o outro lado. E até hoje, desencarnaram, um foi primeiro, o outro foi depois, mas aquele não abriu mão. Isso traz muita reflexão para a gente olhar para dentro da gente, certo? Por quê? Porque eu vi 2 legionários de campanha do Quilo, 2 presidentes de centro, 2 espíritas conhecidos, e eu te digo, não é a primeira vez que eu vejo fatos, eu tenho outros que eu vou contar para chamar a atenção da gente, para a gente rebuscar realmente aquilo que nós somos. E dizer assim, olha, toma cuidado comigo. Porque, como disse a obreira, tem um bicho aqui que eu tenho que tomar cuidado. Então, esse é o exemplo que a gente dá, semear amor, mas nunca deixar que essa fera braba, que acha que é dono do mundo, que acha que só nossas razões estão certas, e eu acho que era triste chegar do lado da vida e a gente ficar com vergonha da gente mesmo. Por isso que agora a gente está trazendo um alerta para a gente mesmo, e para todos nós nessa tábua de fraternidade que nós reunimos aqui em nome de Jesus. Ninguém melhor do que Jesus para dar consciência a gente de sabermos
lavar os pés dos irmãos. Exatamente. É aquela história, né? Por que que você beija a mão das pessoas? Porque eu não posso beijar os pés, né? A Luísa de Marilac, essa é minha tia, e aí você tinha comentado, né, que a história de Luísa de Marilac, a, Da a, caridade. da caridade, ela dá o boa noite, família Chico. Entrei na página do Chico no Facebook pelo computador e não consegui visualizar essa live de hoje. Agora estou aqui pelo celular, mas está descarregando. Vou assistir depois da gravação. Tia, se a senhora puder acessar pelo Zap no computador, é só clicar no link que a gente colocou hoje, assim que começou a live, viu? Se clicar lá no link que a gente disponibilizou na hora do início da live, vai direto para a live do Chico. Mas a senhora pode também ver depois o restante, né, a live inteira. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma pergunta. Anotei aqui, não uma pergunta, mas um comentário dentro disso que você estava comentando, dessas desavenças, Antônio. Uma coisa, uma atividade, uma coisa que eu acho linda, 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 é lá em Belo Jardim. Belo Jardim tem 3 casas espíritas, e a cidade nem é tão gigantesca assim, ela tem 76.687 habitantes. São 3 casas. E é interessante que as 3 casas trabalham numa harmonia tão boa que uma vez eu convidei uma pessoa de um centro e na hora eu anunciei que era de outro centro. E a pessoa nem disse nada. E aí quando foi numa outra vez, aí a gente conversando tal, aí na conversa ele citou a casa dele. Aí eu digo, vem cá, mas e você não é de tal casa, né? Ele disse, não. Eu digo, mas rapaz, eu avisei aqui que você era da outra casa, e aí você nem disse nada. Ele disse, não importa. Lá a gente que trabalha, porque o trabalhador de uma casa vai fazer campanha na casa na outra casa espírita, o da outra casa vai fazer palestra aqui e tal, e a gente trabalha em harmonia. Uma das coisas mais lindas que eu encontrei, né, nessa harmonia entre as casas. Existem essas situações que você falou, né, muitas vezes, de casas espíritas que o problema não são as casas espíritas, né? É quem está na liderança que chega e diz assim, ó, lá não presta, né? Não vá para lá não, que lá não presta, né? Bom, mas vamos deixar isso de lado, esses detalhes assim de lado, que também não, até se a gente comenta, gera, né, uma energiazinha também desagradável, né? Mas vamos falar das coisas positivas. Como, por exemplo, isso que eu estava falando agora de Belo Jardim. Maravilha, é uma coisa maravilhosa lá. Você já fez campanha lá, Antônio? Fiz, quando eu comecei logo a fazer as primeiras viagens, a gente levava todo ano para Belo Jardim, para Pesqueira, para Arco Verde. Esse hábito de criar caravanas e a gente ir. A gente já é antigo, desde que eu era solteiro. E eu já organizei até uma caravana para São Paulo de avião. Foi. E por incrível que pareça, nós fomos nos Airbus da Air France, por uma greve. E a gente ia no avião da VASP cansadinho, e a greve transferiu a gente para ir no avião mais moderno que tinha. Lá ia 12 legionários para São Paulo. Eu nunca me esqueço disso. A gente foi fazer um encontro de campanha do Quilo com a Alta de Souza. Então, conheço esse trabalho de Belo Jardim, o Abrigo de Menezes, a nossa irmã. É lindo aquele trabalho. Aquelas velhinhas são muito amadas, rapaz. Aquilo é uma estrutura fantástica que semeia amor. O Espiritismo é encantador, porque ele não diz assim. Eu vi um padre dizer assim, a beleza do Espiritismo. O Espiritismo é tudo errado, porém tem uma coisa, a capacidade de amar que eles têm, de fazer o bem. Eu digo, para que você vai religião? A irmã Aliette, né, que cuida do Bezerra Menezes. Lutador incansável. É verdade. Mesma coisa também o Marcelino. Marcelino é um trabalhador incansável,
andou meio adoentado um tempo desse, mas acho que já está recuperado. Beijão para você também, Marcelino. Muita paz. Bom, gente, o tempo voa. Eu costumo dizer que o relógio não é espírita, porque ele parece que quando a gente está nas nossas lives, nos nossos bate-papos, parece que voa mais rápido, parece que mas faz parte. Vamos então nos encaminhar para o final, para a gente concluir na noite de hoje. Mais à frente a gente vai voltar de novo, Tony. Vai voltar de novo para a gente continuar, né, com esse bate-papo tão gostoso, né, que a gente viu, né, o quantas pessoas participam. Então isso é muito gratificante. Obrigado, gente, por participar também. Eu queria que você fizesse suas colocações finais, tá? E para que depois a gente possa se encaminhar para esse final. Eu quero dizer para vocês que, legionários da campanha do Quilo, que somos semeadores do amor, realmente. E que cada um que está aqui presente na sala é o herói da sua existência. É justamente o seu exemplo anônimo, que não vai ser publicado em jornais, em livros, não é? Não vai aparecer na televisão, mas vai ser visto diante de Deus. E a gente nunca esqueça que são as atitudes mais singelas, mais humildes que repercutem. E eu sei da luta dos espíritas, de muitas vezes chegar em cidades, em lugares. Quantas cidades eu cheguei e o centro espírita ter 2 pessoas dentro, o presidente e a mulher dele. Quanto tempo você vem nessa luta? Eu só me lembro de Chico Xavier, e ele diz para a gente, centro espírita tão bonitinho, tudo organizado, mas toda semana, gente, vem o pessoal para tomar passe, tem as feirinhas básicas, quantas pessoas assistiram. Então, muitas vezes, ninguém vê, ninguém sente, mas eu digo assim, serviço extraordinário. Eu me lembro dos primeiros cristãos, quando começaram, eram poucos. Na casa de Pedro eram 120 apenas, se espalhou, né, na igreja primitiva. Quantos? O apóstolo Paulo começou naquela luta. E a gente tem que ter essa consciência, certo? Semeadores do amor. São cada um dos que estão nessa sala, com sua convicção, com seu amor a Jesus, ao ser humano, com as limitações, com a malcriação, é natural, não pode dar mais que isso, não. Mas a gente segue com Jesus, essa é a nossa mensagem, né? Dizer, olha, somos simples, somos problemáticos, mas estamos tentando, Jesus, estamos tentando. Muita paz, que Deus nos abençoe. Que maravilha, Tony, que maravilha, muito bem lembrado, né? Que esses rebeldes, tem que lembrar que nem sempre são os outros, né? Muitas vezes somos nós mesmos, né? Bom, gente, eu queria agradecer a todos vocês que nos acompanharam até agora. Quem vier assistir depois, a gente agradece também, né, por estar aqui nos acompanhando. A gente espera que tudo que a gente conversa aqui nas nossas lives, especialmente a de hoje, que ela é uma live falando da prática do bem, né? Então, que o conteúdo de hoje possa ajudar, não somente hoje, dia 14 de março de 2021, mas possa ajudar por toda a eternidade. Quem acompanhar, quem assistir essa live, possa fazer essas reflexões aí, gente. Para a gente ver que a gente não tem nada de santo, né? Mas a gente está aí nessa batalha constante com os nossos defeitos, a nossa malcriação, e a gente vai avançando. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Obrigado a você, Tonho, né? Que a gente sabe essa sua dedicação, esse seu amor pela doutrina, pelo seu amor maior ainda, eu diria que seu amor, maior do que o seu amor pela doutrina, é o amor pela campanha do Quilo. Porque você vê na campanha do Quilo a dimensão do amor, a dimensão da prática do amor. E isso na minha concepção, é até maior do que a própria doutrina. Na minha concepção, né? Porque é uma ótica, né? É a ótica. Cada um vem com sua ótica. Eu digo que é maior do que...
A dica é maior pelo sentido de que, às vezes, a gente quer ter a dimensão do espiritismo só pelo que está nos livros. Eu acho que a dimensão do espiritismo está na prática diária. E a prática diária é a prática do amor, a prática da caridade, a compreensão, eu vejo assim. Eu queria pedir a você, Toninho, por favor, faça aquela prece, né? Que todos nós possamos aí acompanhar essa prece. Que vocês coloquem um copo com água aí do lado para beber ao final da prece, para que essa água possa ser magnetizada, né, e tenha como reflexo em nosso corpo, né, as boas vibrações, que todas as vezes que a gente faz uma prece, a gente mexe com muita energia boa e positiva. Vamos lá, prece. Meus irmãos, vamos fechar os olhos para se concentrar melhor e abrir os olhos da alma. Momento de máxima importância, porque a gente está vibrando no bem, vibração, energia, sentimento. E dessa sala virtual do nosso grupo de estudos espíritas Chico Xavier, com o pensamento em Jesus de Nazaré, Espírito Maior, da nossa Mãe Santíssima, Espíritos mentores, nosso querido Chico, na sua simplicidade. Humildemente suplicamos, Jesus, a tua misericórdia, a tua luz, essa energia tão saudável, que tome conta do nosso ser, corpo, perispírito e alma. Jesus estende essa energia que vibra de nós neste momento em direção a todos os lares, onde existe alguém doente, aos hospitais, aos que neste momento atravessam a provação da doença. Cuida, Jesus, com este teu amor, que saibamos ter humildade, políticos, dirigentes, que acabem a contenda e lembre-se de ti. Lembre-se que o maior é aquele que se faz o menor e o mais humilde, Jesus. Coloca na consciência dos homens de liderança. Nós, humanidade, precisamos tanto de compreensão, de paz e de harmonia, Jesus. Abençoa nossos lares, nossas vidas pequeninas. Abençoa os que amamos, aqueles a quem dedicamos nossas vidas, amigos, conhecidos, vizinhos, parentes, familiares. Mas abençoa muito mais aos que se dizem nossos inimigos, aos que não gostam da gente. Cuida dele, Jesus, com o mesmo amor com que cuidas de nós. Na certeza da tua presença, dessa vibração dinâmica que envolve a humanidade neste momento. Com o coração agradecidos, Jesus, retornamos a palavra de prece ao nosso querido irmão Leandro, para que ele possa finalizar os trabalhos na noite de hoje, graças a Deus. Graças a Deus. Meu querido, muita saúde para você. Que você vença as suas dificuldades físicas. Você tenha saúde do seu corpo, como você tem saúde da sua alma. Obrigado mesmo, viu? Obrigado mesmo. Beijo para todo mundo, amo vocês, amo mesmo, viu? Eu sou troncho, mas amo. Tomara que passe logo essa pandemia, a gente possa se encontrar para dar aquele abraço gostoso que você sabe dar. Comer tapioca, tomar um cafezinho. Fica com Deus. Tchau, meus irmãos. Um abraço. Beijo, minha gente. Caiu, já clicou, já saiu. Valeu, gente. Beijão para vocês. Obrigadão por estar aqui com a gente, tá? Muita paz. Paz e luz.